Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10 horas e 5 minutos na virada do ponteiro. E como você bem disse, né, a educação sempre é a pauta aqui do Marco Zero, Paulinho. Isso, Moacir. Então, recentemente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em todos os seus campos, encerrou um processo de inserção de estudantes para além do vestibular e do SISU, que são mecanismos aí usados pela instituição, oferecendo vagas ociosas, vagas remanescentes, né? Aqui para Foz do Iguaçu foram 329 vagas. A gente fez o convite aqui, inclusive a participação com os professores lá da universidade, convidando a comunidade a pleitear e participar, preencher essas vagas, né? Eram 13 cursos com oferta de vagas pelo Provol, né? Esse sistema entre safra, vamos dizer assim. E essa sobra de vagas é muito reflexo da baixa procura de estudantes, Moacir, pelos vestibulares da instituição. De todos os campos aí, apenas Francisco Beltrão tem dado sinalização de aumento de participação de candidatos nos vestibulares. Então, para entender um pouco essa questão, a participação da comunidade nos vestibulares, a participação da comunidade nos cursos, a permanência desses estudantes, a gente vai tratar do assunto com o diretor de campus da UniOeste de Foz do Iguaçu, o professor Fernando José Martins, que gentilmente mais uma vez atende ao nosso convite para debater esse tema tão importante. Professor Fernando, que é ensino público gratuito aqui em Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo em nosso programa mais uma vez. Prazer é meu, bom dia, Moacir, Paulo, ouvintes. E eu acredito que esse convite em especial foi uma possibilidade de nós debatermos um assunto que eu vou falar a partir da UniOeste, mas é um assunto muito importante nos dias atuais. A universidade como um todo, o ensino universitário em todos os níveis, em todas as modalidades, à distância, presencial, público, privado, tem sofrido nos últimos anos uma queda de procura. E esse fenômeno é muito importante ser debatido na sociedade como um todo, e muito importante principalmente ser enfrentado, que é meio que ilógico, né? Uma sociedade, vi aí o Moacir falando do comentário do professor Afonso, uma sociedade do conhecimento que reflui na busca ao conhecimento, é um paradoxo muito gritante, inteligível, gritante, e que nós não conseguimos entender esse movimento que acontece nos tempos atuais. Professor Fernando, por favor, antes da gente entrar aí nesses dados e nesse debate sobre os cursos, que tal uma breve apresentação da nossa UniOeste, campus de Foz do Iguaçu. Estamos falando de uma instituição pioneira no ensino público aqui de Foz do Iguaçu, né? Quantos anos nessa trajetória, nessa caminhada? A UniOeste está agora com 40 e... É ruim fazer conta aqui de cabeça, 44 anos, no seu formato ensino superior. Ela começa como Facisa, aqui em Foz do Iguaçu, e é a primeira instituição de ensino superior da cidade de Foz. Em um processo de transformação, de incorporação pelo Estado, né? A Facisa, num primeiro momento, é uma organização praticamente privada, né? Porque à época esses mecanismos aí eram direito público, mais privado e assim por diante, mas vamos simplificar, é uma instituição privada, passa para uma autarquia que começa a pensar a gratuidade e depois é incorporada pelo Estado, né? E se transforma a UniOeste, que é a instituição que nós temos hoje, uma universidade multicamp que fez essa incorporação primeiro nos 4 campi, né, que Beltrão vem depois, no mesmo movimento que foi aqui em Foz do Iguaçu. As universidades, as faculdades isoladas vão se fortalecendo, buscando o poder público, o Estado do Paraná, e se transformam em uma universidade. No caso aqui de Foz do Iguaçu, é importante frisar que, além do pioneirismo na graduação, né, com poucos cursos, lá com administração e contábeis no começo,
Nós também continuamos inovando. O primeiro mestrado da cidade próprio foi aqui, da UniOeste, o primeiro doutorado da cidade foi da UniOeste. Então nós temos aí essa marca de pioneirismo na cidade de Foz do Iguaçu. Isso oportuniza uma série de outros elementos que eu acho que são fundamentais para a formação na cidade. Eu sou meio abusado em dizer, mas esse pioneirismo fomenta esse polo universitário que virou Foz do Iguaçu, né? Não é qualquer cidade de tamanho médio do Brasil, né, que tem 3 instituições públicas, não consigo nem contar agora que você tem as tradicionais universidades privadas enquanto ensino presencial, mas tem um caminhão de universidade também atendendo no sistema EAD, né? Então, Polos, né? Sim, polos de várias universidades e o seu formato EAD fixado aqui em Foz. E isso constitui numa cidade de porte médio um polo universitário, sem dúvida nenhuma, e muito expressivo. E aí a UniOeste está ali nas origens desse processo. Fernando, a UniOeste, ela nasceu aí de um movimento, né, pela federalização, que acabou culminando, né, com a estadualização dela, como tal qual é hoje, né? Mas era um movimento, uma demanda, né? Que a sociedade iguaçuense se movimentou, se mobilizou, lutou por uma universidade pública aqui em Foz do Iguaçu. Hoje são quantos cursos, em quais áreas e quantas vagas são ofertadas assim anualmente? Uhum. Nós temos 12 cursos, às vezes vocês escutam 13, né? Porque letras ele conta como 2, o espanhol e o inglês, né? Então, dependendo da conta, temos 13 ou 12. Eu gosto de falar 12, que tomar letras como um só. Então, nós temos 3 concentrações de área de conhecimento: ciências sociais aplicadas, que tem um curso de direito, administração, contábeis, hotelaria e turismo. O Centro de Educação, Letras e Saúde, que tem o curso de enfermagem, letras e pedagogia, e as ciências exatas, que funciona inclusive no interior do PTI, né, com os cursos de matemática, engenharia elétrica e mecânica e ciências da computação. A regra geral desses cursos é o ingresso com 40 estudantes, né? Tem algumas exceções, letras com 44, agora contábil está mudando para o ingresso de 50, mas a regra geral é 40 vagas por curso. Muito bem, formando gente em todas as áreas de atuação aqui em Foz do Iguaçu, com ênfase aí, inclusive na área da educação, né? Sim. Grande parte dos professores, dos pedagogos que estão atuando aí são egressos da UniOeste de Foz do Iguaçu, né? Exato, e muitos empresários também, por ser administração e contábeis os cursos mais antigos, né? Essas áreas, principalmente contábeis, são dominadas pelos nossos egressos, os grandes escritórios e muitas empresas também com os administradores. E agora na área de tecnologia, talvez menos aqui em Foz, porque a moçada da tecnologia, das engenharias, da ciência de computação, eles vão longe, sabe? Muitos deles terminam os cursos empregados em outros países, em empresas multinacionais, e talvez é a menor porcentagem de permanecer em Foz, mas tem muito egresso nosso aí. Legal. Fernando, em 10 anos nós fizemos as contas aqui, o número de candidatos inscritos no vestibular da UniOeste para Foz do Iguaçu caiu de 2.049 candidatos em 2014. 9 anos depois, esse número baixou para 990 candidatos, agora em 2023. Você tem uma avaliação do motivo dessa redução? Olha, tem várias variantes aí. Nós aderimos, mais ou menos nessa época, ao SISU, e isso também impacta, divide o pessoal, né? Uma vez que os alunos entram também pelo Enem, pela sua nota do Exame Nacional de Ensino Médio, não necessariamente
fazem o vestibular. Então esse é um dos elementos estruturais que está por trás aqui, que a gente não vê tão claramente olhando os dados frios. Mas, como eu dizia, nós temos também esse problema estrutural. O pós-pandemia meio que transformou a relação da juventude com a universidade, né? Durante a pandemia e o pós-pandemia, nós tivemos uma quebra muito grande de procura, um fenômeno não é inexplicável porque ele existe, né? A gente vai tentar aqui conversar sobre ele, mas é um fenômeno muito espantoso. E também, mais um motivo dessa diminuição, desse encolhimento, foi justamente o que eu falava atrás, a oferta. Nós antes tínhamos uma hegemonia quase da oferta. Aí chega o NILA, o IFPR, uma série de outras instituições, polos de educação à distância, isso pulveriza também as vagas entre os habitantes da cidade. Isso para nós não é um motivo de preocupação, né? É um motivo de felicidade mesmo, de ter mais vagas para o ensino superior. Mas são as variáveis que incidem aí na diminuição das nossas vagas. Até um pouco também, professor, pela postura da sociedade hoje. São novos cursos que estão surgindo, novas profissões, que às vezes o que lá atrás era contabilidade, letras, hoje não é mais atrativo para o jovem, né? Tem outras áreas que ele quer buscar, né? Também tem isso, a diversidade das... e essa é uma realidade que nós, no sistema estadual, demoramos um pouco para mudar os cursos, para abrir novo. Nós temos pelo menos aí 20 anos que não temos um curso de graduação novo na UniOeste. Aí você fica com os mesmos cursos sempre e às vezes satura o mercado também, né? Nesse conjunto de variantes aí, Francisco Beltrão foi o único campus entre os 5 a aumentar o número de candidatos aí nos seus vestibulares. Nesse mesmo período, Fernando, foi de 2.093 candidatos em 2014 para 2.607 candidatos em 2023. O que deu certo lá com Francisco Beltrão e que não deu nos demais campi? Fenômeno medicina. A implantação do curso de medicina no campus de Francisco Beltrão, ele é um campus muito pequeno. A medicina corresponde, isso não só em Beltrão, na universidade como um todo, corresponde a mais da metade, eu estou sem os dados aqui, mas é mais da metade da procura dos candidatos a vestibular, mais da metade de todos os outros 40 cursos da universidade, né, como um todo, está em medicina. E em Beltrão aconteceu esse fenômeno, a instalação do curso de medicina, como diz a juventude, bombou a procura e inflou um pouco o número. E também tem uma outra variável no campus de Beltrão que eu acho que é importante, é o aumento. O Moacir me perguntava aqui, o campus de Beltrão teve a reformulação. Eles tinham um curso chamado Economia Doméstica, que entrou em desuso socialmente. Aí eles fizeram uma reorganização interna, acabou a economia doméstica, em contrapartida abriram serviço social e nutrição, abriram mais 2 opções. Então essa reorganização interna e os novos cursos deram esse up para o campus de Beltrão. Cascavel tem medicina também, né? E não teve o mesmo efeito sobre a cidade. Cascavel, se nós olharmos, ele tem alguns efeitos, vamos assim dizer, indireto, né? Cascavel, indubitavelmente, é um polo de saúde. Tem gente aqui de Foz que vai cuidar da saúde em Cascavel. O curso de medicina da UniOeste, depois os outros privados que abriram ali na cidade, eles vão fomentando isso. E acontece a mesma coisa, a divisão da procura, né? Em dado momento, a medicina da UniOeste era o único curso disponível. Depois que abrem outras instituições, você divide a procura. Tem concorrência. Sim. Ô Fernando, você tem um balanço dos dos acadêmicos que se formam, né,
para a gente conversar um pouco sobre essa permanência dos estudantes e também a conclusão do curso. Você tem um panorama, um quadro para a gente refletir também sobre isso, não apenas ficar nos números dos vestibulares, né, mas também de quantas pessoas são formadas em percentual em relação aos que entram? Olha, vamos estabelecer uma regra geral aqui que é muito diferente entre os cursos, é muito diferente entre até o período, né? Mas de regra geral vamos colocar que 60% dos ingressantes se formam. Mas um fenômeno interessante que eu atendi um outro órgão de imprensa logo atrás, algum tempo atrás, eu fiz o levantamento. É o tempo de formatura, porque internamente nós temos, vamos arredondar aí, 2.000 vagas de estudantes, né? E nós temos, com todo esse problema, só 60% se formando, o acesso, nós temos, suposição, não estou com os dados aqui escritos, 2.000 vagas e 1.900 apenas, e 1.900 alunos, então é quase que equilibrado. Por quê? A dinâmica da universidade, principalmente a universidade pública, você tem muita gente no meio do caminho. O menino que não se forma com a turma agora porque ficou só o TCC. Eles vão contando, continuam matriculados, mas eles não geram essa estatística. Então, bem no meio, não é nem estatística de entrada nem de saída. Eles continuam mais 1 ano, mais 2 anos no processo. Então, esse movimento é natural. Eu diria, na tua pergunta diretamente, que em torno de 60%. 60%. A gente tem cursos que têm uma maior dificuldade aí, não só de formar, como também na entrada, né? Voltando à questão anterior aí. O que a universidade projeta hoje para equacionar isso? Qual que é a discussão, a pauta levada ao governo, à Secretaria de Ciência e Tecnologia? A gestão estadual recentemente afirmou que faria um estudo técnico, né, para mapear quais os cursos que têm baixa procura, etc., e inclusive relacionados aqui aos cursos do campus de Foz do Iguaçu, alguns cursos do campus de Foz do Iguaçu, né? É sempre temerário quando o governo, né, principalmente o governo atual, que tem uma relação meio complexa com a educação, fala em estudos técnicos, né, que virão de cima para baixo, né? Mas e daqui para lá, qual que é o movimento que a universidade faz para dar mais suporte, para fortalecer esses cursos, ou se há, inclusive, um estudo para modificar alguns, como Francisco Beltrão fez, Fernando? Então, nós estamos, nesse momento, investindo na projeção dos cursos mesmo, sabe? Nós temos feito alguns projetos de ir para as escolas públicas, divulgar, dialogar com os setores profissionais da sociedade. Por exemplo, um dos cursos que nós temos uma preocupação grande aí é o curso de hotelaria, em virtude da baixa procura e também do baixo índice de formandos. O mercado tem a ver aí com o mercado que está meio saturado, então nós intensificamos. O curso de hotelaria está indo para a escola, está conversando com os hotéis, está conversando com os trabalhadores, com os sindicatos e assim por diante, para divulgar. Porque também, às vezes, o desconhecimento, a gente tem visto isso na relação da universidade pública com a sociedade. O desconhecimento, às vezes, inibe a participação. Chegamos em escolas, falamos um pouco da universidade, tem aluno que fica embasbacado porque é de graça, né? Não sabe da gratuidade da universidade pública. Ou, muito da nossa relação com as escolas públicas é também quebrar o paradigma de que a universidade pública não é para mim. Porque nós temos uma relação desigual da universidade no Brasil, né? A universidade pública é mais elitizada e a universidade particular é mais popular. É uma coisa muito louca, mas é isso que acontece mesmo na prática. Não em todos os cursos, mas nos principais é assim. E aí você chega para o jovem de periferia, eu nem vou tentar a Unioeste, porque eu não passo, né? Isso a gente tem investido de primeiro momento nesse tipo de ação. Em paralelo, os cursos estão meio que se reorganizando. Todos eles estão pensando nos seus projetos,
pensando alternativas de solução para esse problema, né? Até as engenharias que nunca tinham sofrido com esse problema, né? A engenharia sempre foi um curso que umas procuras enormes, e agora ele tem muita disputa, né? Sim, e agora tem tido o mesmo problema, muitas vagas aí no Provou. E mesmo as engenharias estão pensando projetos. Eu vou pegar o exemplo deles para dizer um pouco como que se desenha. De terminalidades diferentes. Por exemplo, o sujeito fez 1 ano de curso, ele pode ser o técnico profissional, aquele antigo que nós fizemos aqui, né, o auxiliar, o técnico. 3 anos de curso, o tecnólogo, e 5 anos de curso, o bacharel. Tentando pensar organização do currículo que ter várias opções, vários itinerários formativos dentro de um único curso. Isso está acontecendo nos cursos também. E essa reorganização mais incisiva também é possível, né? Não chegamos a tanto porque tem uma lei do Estado, cruel inclusive, que ela fixa padrões e tempos. Aí, esse ano ainda é o tempo que você pode fazer revisões internas. A partir do ano que vem, a lei dá 6 anos para a universidade se resolver com esse problema de procura. Depois de 6 anos, o curso pode ser inclusive encerrado. Então, nos 3 primeiros é avaliação, nos 3 sequentes avaliação das ações que foram feitas para reverter o quadro. Daqui a 6 anos pode fechar os cursos. Daqui a 6 não, daqui a 3, né, que já tem 3 anos da LGU. E aí, nesse momento, ainda nenhum curso começou esse debate de junção, de transformação do curso. Mas é possível que aconteça. Pegar 2 cursos que são semelhantes, juntar em um só e abrir um novo curso. Isso tem acontecido no sistema, né? Eu disse de Beltrão, mas outras universidades depois da LGU têm feito isso. Olha, junta esse curso junto com aquele, ou para de ofertar a vaga nesse e começa um curso novo. Isso também é uma possibilidade, mas penso que ela só vai começar a ser colocada no papel mesmo a partir do ano que vem ou do outro, que são os últimos prazos aí que a legislação atribuiu. Você usou o termo cruel aí para se referir à Lei Geral das Universidades. Enquanto ela projeta essa série de critérios, no outro oposto ela oferece, acena condições para reforçar os cursos, por exemplo, editais de permanência para apoiar estudantes que estejam em cursos integrais, por exemplo. Há essa contrapartida da lei ou ela é meramente punitiva e de ranking? Olha, do ponto de vista da gestão, os gestores, principalmente o governo do estado, né, ele vem dizer que vai ter esse processo na medida que ela equaciona o que a gente chama de custeio da universidade, né? E, de fato, o custeio é diferente, é mais robusto, e a legislação vai permitir uma regularidade, que é o que a gente não tinha. Um ano sobrava dinheiro, mandava mais dinheiro para a universidade. Assim, agora dá para fazer planejamento mesmo. Olha, você tem tanto para gastar de custeio. Esse custeio aumentou, mas ela não tem nada específico para a assistência estudantil, por exemplo. Nós estamos gastando com o nosso custeio restaurante universitário, que é um absurdo. No campus de Foz do Iguaçu é quase 70% de todo o custeio para pagar o restaurante universitário. E falamos de um valor que já é escasso, né? De custeio que sobra para a universidade, para além de folha de pagamento, essas coisas, já é um dinheiro muito limitado. Sim, frente à folha de pagamento e outras despesas da universidade é irrisório, inclusive, né? Mas ela não prevê essas ações afirmativas que você coloca ali, que eu acho que são importantes. E o custeio vai variar muito de realidade para realidade, né? Vou dar um exemplo prático.
custear um prédio como a UniOeste, desde a década de 90, que sofreu com vendaval ainda, é um caos. Né? Você não faz para consertar as coisas que estragam. Agora, se tivesse um campus novo, feito há pouco tempo, o custeio sobraria muito mais para você fazer investimentos dessa natureza, por exemplo, de assistência estudantil. E na assistência estudantil, eu acredito que esse é um caminho extremamente importante para enfrentar esse quadro de refluxo da procura do estudante. A gente tem uma realidade no Brasil que é muito desigual, e eu acho que a base desse movimento que nós temos agora de inflexão, que o estudante tem que trabalhar, ele tem que se virar. E é pesado você fazer um curso universitário numa universidade pública que é muito exigente e com uma jornada de 8, às vezes 10, 12 horas diárias de trabalho. É muito pesado. Então, a exemplo dos países desenvolvidos, a gente tem que pensar, enquanto nação, a possibilidade desse jovem, igual o jovem da educação básica, estar no processo formativo exclusivamente para a sua educação, para a sua formação. E a assistência estudantil vai dando condições para isso, né? Quando tem restaurante universitário, se tem uma moradia, você tem uma bolsa permanência, você vai conseguindo manter o jovem na universidade. Você mencionou novos cursos, né? Poderia ser uma forma de oxigenar essa dimensão aí das áreas e dos próprios cursos, das graduações que a universidade, especificamente o campus de Foz do Iguaçu, oferece, né? Estamos há mais de 2 décadas sem ter um curso novo de graduação aqui em Foz do Iguaçu. Tem curso aprovado já nas instâncias, né, universitárias, nossa, mas isso não avança, né? E aí quando chega a campanha eleitoral a gente fala, precisamos obviamente que a universidade tem autonomia para criar seus cursos e era isso que deveria de ser obedecido, mas quando chega na época da eleição a gente ouve que precisamos ter mais representatividade em Curitiba, baralá, baralá. E por que esses cursos não saem, especificamente esse que está na fila já aprovado? Fernando, o que falta para nós? Olha, os deputados estaduais que já passaram por Curitiba, aí a gente tem, né, nessas 2 décadas aí, lembrando rapidamente, Reni Pereira, Chico Brasileiro, Soldado Frutti, agora temos o Vermelho, o Matheus Vermelho, a Cláudia Pereira, e por aí vai, mas parece que falta aquele empurrão para a nossa universidade, mais especificamente para o campus aqui de Foz do Iguaçu, porque tivemos cursos novos agora em Rondon, Toledo também, reorganização interna. Reorganização, né? Mas com novas ofertas aí de novos cursos, e a gente está aí à espera de novos cursos em Foz do Iguaçu há 2 décadas. Pois esse movimento de força política, eu acho que ele é muito importante. Vou dar um exemplo prático aqui. Os cursos de medicina de Beltrão e de Foz foram aprovados na mesma reunião, inclusive, do CEP, que aprovou a expansão de vagas dos cursos de Cascavel. Né? Nós tínhamos um movimento, um pouco mais de 10 anos, né? Naquela época era o Chico Noroeste, que tinha puxado um movimento forte pelo curso de medicina, mas não só ele, a CIF, outros órgãos da sociedade civil fizeram uma campanha muito forte pelo curso de medicina. Era anterior ao UNILA, né? Por isso. Sim, anterior ao curso da UNILA e anterior à própria UNILA. Mas Beltrão levou e Foz não levou. Assim, é uma coisa muito... É uma incógnita mesmo, que se resolve pela questão da força política. E eles tinham representação, inclusive o presidente, que continua até hoje, né, o presidente da Assembleia Legislativa de Beltrão, que fez esse movimento de trazer o curso de medicina para cá. E ele não é o único. Não é o único que está na fila. A gente tem mais de 15 cursos aprovados, né? Em todas as áreas de conhecimento, nas tecnológicas, nas humanas, na saúde é o que mais tem, né? Nós temos propostas aprovadas de medicina, de psicologia, de nutrição, de odonto, tudo isso aprovado internamente no nosso plano de expansão.
Quando você fala mais de 15 cursos para toda a UniOeste? Não, para Foz. Para Foz do Iguaçu. Para Foz. Nós temos listados aí como possibilidades de curso, né? Mais de 15 no planejamento de implantação. Certo. Agora, sim, prontos para serem iniciados, nós temos o curso de medicina que já está aprovado, o curso de psicologia que já está aprovado, o curso de história que está aprovado desde a década de 90 e nunca veio para cá. Rondon levou por força política também, né? Então, levou, não, vetou, vamos dizer assim, sim. Aqui em Foz do Iguaçu. Tem também um da área de engenharia, o curso de física, que agora é outra realidade com o curso do IFPR, não adianta que a gente querer, mas todos eles estão aprovados assim, na mesa do governo do estado, para uma canetada você começa o curso, né? Esses aí. Os outros que eu dizia, eles estão provisionados para serem iniciados, mas ainda falta o debate de projeto político-pedagógico e essas questões todas. O Odonto também, se não estou enganado, ele já está aprovado como expansão de vagas de Cascavel. Legal. A gente tem enfermagem, né, entre os cursos aí com muito engajamento, muito enraizamento aí, né, nessa área profissional, e outros cursos poderiam fortalecer e trilhar esse mesmo caminho, né, nessa área de saúde. Fernando, para a gente terminar, vocês inauguraram ontem uma nova estrutura. Conta para a gente o que vai ser esse novo espaço, como é que foi a construção aí, quais são as parcerias que estão envolvidas nesse projeto aí que agora virou realidade. Nós inauguramos o alojamento estudantil ontem, né? Há pouco tempo, inclusive, que foi no finalzinho da tarde. É um espaço, nós temos um curso falando de saúde, um curso de enfermagem, que ele é uma ação afirmativa, não é um curso permanente, ele é ofertado, financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, inclusive, voltado para beneficiários da reforma agrária. Olha, tem uma política pública no Brasil, que é o Pronera, que ele vai fomentar a formação de profissionais para aquelas áreas, para o desenvolvimento daquelas áreas. Então, nós temos aí esse curso de enfermagem para os sujeitos do campo. E essa turma especial são de 12 estados do país. E ele é ofertado no modelo de alternância. Os alunos vêm morar no campus durante 2, 3 meses no ano e passam um tempo na sua comunidade e retornam. Então nós pensamos, nesse caso dos alunos, e construímos um alojamento para que eles tenham condições de morar no campus com dignidade, alojados tal qual se estivessem nas suas casas. E essa estrutura de alojamento, então, ela atende essa realidade, mas também vai atender às realidades emergentes do nosso campus. O evento que tem, os alunos podem se alojar, de acordo com as vagas, é claro, o alojamento é pequeno, né? Os alunos que estão fazendo trabalho de campo, de outros campos, os próprios alunos que são do interior, vai começar a aula, não tenho casa ainda, não achei. É um espaço de alojamento. Ele é provisório. Provisório no sentido que não é uma casa estudante, o aluno não vai morar lá, né? Mas é um espaço que tem condição de acolhimento temporário dos estudantes e dos visitantes que, como eu dizia, de evento e assim por diante, a gente pode organizar inclusive para receber a comunidade que não seja necessariamente da UniOeste, na medida que não esteja ocupado pelos nossos estudantes, né? Pesquisadores, né? Sim. Um trabalho determinado, né? De um tempo. Sim. Legal. E já abriu as portas, já está funcionando, já vai ter gente ocupando nos próximos dias? Já tem, essa turma de enfermagem já está lá, tem 40 estudantes que estão ocupando nesse momento. Eles ficam até outubro, ocupando perenemente o alojamento. Professor Fernando, muito obrigado pela participação. Esse debate, esperamos que ele prossiga, que ele floresça. A universidade tem discutido isso internamente, a gente acompanha, e que ganhe cada vez mais espaço público para esse debate, para a gente pensar aí, né, em como ter uma universidade pública e gratuita e de qualidade cada vez mais forte. Obrigado, tenha um bom dia, obrigado pela entrevista. Obrigado, só ressaltando, nós temos
o próximo encontro, o Fórum da Comunidade, que queremos debater a universidade lá no campus, mas deixo em suspenso, quem sabe a gente faz uma divulgação específica do fórum. Muito bem. Marco Zero, onde tudo começa.